E como foi a sua gestão aí, né, com a pandemia? Olha, eu tenho que agradecer. Assim, eu não faço, ninguém faz nada sozinho. E eu sou uma pessoa que gosto de trabalhar coletivamente, as pessoas que trabalham tendo o reconhecimento e o protagonismo. Eu nunca busquei um protagonismo da presidência. O protagonismo sempre foi coletivo. Mas eu tive, assim, diretores que me ajudaram muito, muito. Assim, os presidentes de subseção, eu sou muito grato. São 36 presidentes de subseção e estivemos unidos. Eu não tive problemas com nenhum deles, ao contrário. O nosso conselho, todo o tempo junto. A pandemia trouxe muita dificuldade, trouxe, mas também a gente teve a oportunidade de ver determinadas coisas que até nos emocionam. Assim, os funcionários da ordem, todos dedicados. Você sabe o que é durante a pandemia, tudo fechado, e os funcionários, a gente botando computador dentro de casa, scanner dentro de casa, e no meio de uma pandemia reduziu o prazo de entrega de uma carteira de um advogado, reduziu o prazo de registro de uma sociedade. O que foi feito nessa pandemia por essa equipe da ordem é fantástico. A gente tem uma escola da advocacia, Thaís Bandeira precisa ser reverenciada, ela e a equipe dela. Uma escola que a gente começou um projeto antes da pandemia, que foi o projeto da ESA Online, mas que na pandemia foi fundamental. As pessoas dentro de casa se atualizando pelos cursos da ESA. Nós tivemos mais de 170 mil matrículas. Caramba. É um número fantástico. O OAB Digital, eu acho que nem agora, porque a campanha ajuda com que as pessoas conheçam um pouco mais do que a gestão fez. Mas a advocacia não tem ainda noção do que representa o OAB Digital. Nós estávamos, há muito pouco tempo atrás, num atraso de gestão muito grande. Você imagine, eu gosto dos exemplos, um advogado de Ceabra. Ceabra fica na subseção de Itaberaba. Para fazer qualquer requerimento à ordem, seja inscrição nos quadros da ordem, de um advogado novo, seja uma alteração no registro de sociedade, seja um pedido de providências da ordem. Esse cara tinha que sair de Ceabra de carro para ir na subseção de Itaberaba. Protocolar um documento que vinha para cá por correio, que chegava aqui, podia voltar para entrar numa diligência, e isso era uma perda de tempo imensa. O OAB Digital, hoje o advogado de Ceabra não sai de casa, ele faz tudo online. Assim, não conseguimos botar o OAB Digital 100% por causa da pandemia, mas Daniela brevemente vai estar, porque está tudo praticamente pronto, o OAB Digital vai transformar a realidade da relação da advocacia com a ordem, aproximando, sendo mais eficiente, mais célere e mais barato. É um grande projeto. Então, a pandemia acelerou todo um processo de desburocratização e digitalização da ordem. O projeto já existia. Já existia. Assim, é bom dizer isso, porque eu fiz esse projeto na campanha e comecei a implantar antes da pandemia. Só que com a pandemia, ele chama mais atenção. Ele chama mais atenção. A OAB da Bahia fez, no que se refere à gestão, nesses 3 anos, muita coisa. Implantamos um programa de compliance na ordem. Como é esse programa? Nós temos hoje um compliance officer lá, é o procurador-geral da ordem, doutor Edgar, que funciona porque tem questões que não tem que ser submetidas à alta administração da ordem. Ou seja, a nova gestão da ordem vai ser, inclusive ela, submetida a esse programa de compliance. Assim, a ordem está, no que se refere à gestão, eu quero dizer que a OAB da Bahia está no primeiro patamar que o sistema OAB tem, como foi a questão das contas. Eu quero dizer, questão de julgamento de contas, você ter contas aprovadas, você fazer a coisa com uma coisa séria, é obrigação. Só que nós somos a única seccional do Brasil que temos a conta de 2020 já julgadas. Por que isso? Porque a gente tem a preocupação de fazer, de prestar contas. Eu fico em cima do assunto, meu tesoureiro fica em cima do assunto. Eu, por exemplo, já disse a Daniela, eu digo, olha, em dezembro eu encerro as minhas contas, mas eu quero que você paute o quanto antes o meu relatório de contas, porque eu quero mandar para o Conselho Federal. É importante isso. Assim, a realidade... E Daniela também já vem com essa experiência de tesoureira, né? Daniela tem uma característica que é interessante. Eu sei disso porque eu passei pelo mesmo processo dela. Daniela será presidente após ter sido diretora e após ter sido conselheira federal. Você ser presidente após ter uma experiência de diretoria e ter uma experiência de Conselho Federal é muito importante.
porque você conhece o sistema como um todo. Você conhece a realidade da subseção, a realidade da seccional e a realidade do Conselho Federal. Porque você vir ser presidente muitas vezes sem conhecer Brasília é difícil, atrapalha, não é a mesma coisa. Por isso que é bom, antes das candidaturas, digamos assim, a pessoa ter essa experiência no Conselho Federal. Porque é uma coisa que na sua chapa tem, né? Luiz Viana foi conselheiro federal, você também foi. Mas observe, isso aconteceu. Tanto eu, como Luiz, como Daniela, como Saul, nós 4 fomos conselheiros federais antes de ser presidente. Dinailton já não foi. Outros já não foram. Eu considero uma importância fundamental. Não significa que não terá outras pessoas que eventualmente, naquele momento histórico, se apresentem como candidatos melhores do que quem eventualmente tem essa experiência. Mas que esse conhecimento é relevante, eu não tenho dúvida que é. Sim, aí você estava falando da sua prestação de contas, né? Que você quer que isso já seja submetido quanto antes. Na primeira sessão, se possível. Não é na primeira porque não dá tempo, mas o quanto antes. Porque a minha prestação de contas depende de uma série de coisas. Depende de quê? Que as subseções mandem a prestação de contas dela, que a Caixa de Assistência mande a prestação, porque tudo é anexado às minhas contas. E qual é o meu trabalho? Por que a Bahia está na frente? Porque eu faço um trabalho de cobrar que todos eles mandem. Eu não fico esperando. Então, eles mandam e eu faço. Em outros lugares, talvez, ficam esperando e as coisas demoram mais. Demoram mais, né? Sobre as contas ainda, a transparência é um assunto que sempre volta, né? A OAB da Bahia já tem uma sessão de transparência, mas acho que nessa próxima gestão essa transparência deve ser aprimorada. Acho. E o que precisa ser aprimorado? Acho. A pandemia nos impediu de fazer algumas coisas. Você haverá de lembrar que quando eu comecei a gestão, uma das primeiras coisas que eu fiz foi contratar a Deloitte. Assim, a gente começou a fazer um trabalho muito bom com a Deloitte, em que a Deloitte pegava todos os pontos de gestão, transparência era um deles, e a gente tinha as metas para cumprir em relação à gestão. Evoluímos em relação à pandemia, em relação à transparência, mas quando eu vi que a inadimplência ia estourar, eu tive que segurar o contrato com a Deloitte. Lamentavelmente, eu tive que segurar o contrato da Deloitte e nós não conseguimos evoluir tudo o que a gente precisava. Eu diria que a OAB da Bahia hoje cumpre o que a norma do Conselho Federal determina com relação à transparência. A gente cumpre exatamente. Não poderá ser feita nenhuma crítica em relação à transparência da OAB da Bahia, no sentido de que a transparência da OAB da Bahia não está cumprindo o que o Conselho Federal determina. Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer, é possível melhorar? É possível melhorar, sim. Sim, sim. Sobre as inadimplências, foi muito grande, de fato? Foi muito grande. Assim, foi muito grande e aconteceu o seguinte. Quando nós iniciamos a gestão, a gente implantou um sistema de cobrança que ninguém tinha feito. Da forma que a gente fez, ninguém tinha feito. Nós contratamos uma empresa de cobrança. Isso foi a novidade, porque nunca ninguém tinha contratado. Nós fazíamos os protestos e à medida em que a gente tinha uma política em que fazia o protesto, a gente tinha uma arrecadação, uma parte dessa inadimplência voltava. Quando chegou a pandemia, a gente passou a viver um drama, porque as pessoas estavam tendo dificuldade de sobreviver. Então, eu tomei uma medida que eu acho corajosa. Qual foi a medida? Eu disse, eu vou parar de cobrar. Vai pagar quem quiser. Não vou fazer o anúncio disso, mas a verdade é que até hoje a OAB suspendeu qualquer tipo de cobrança. Eu não mando uma carta. O advogado não paga, eu não mando nenhuma carta. Porque eu suspendi os protestos, eu suspendi o contrato com a empresa de cobrança, porque eu não posso, assim, numa relação de massa, identificar a situação das pessoas. E as pessoas estão passando uma dificuldade muito grande. Então, você pode imaginar, uma dificuldade muito grande e a suspensão total das cobranças por parte da ordem, a inadimplência aumentou muito. No final da gestão, por causa do movimento eleitoral, as pessoas às vezes querem votar, houve uma melhora na média, mas a inadimplência que a gente tem na OAB hoje é uma inadimplência histórica. Faixa de quantos por cento essa inadimplência? Hoje, assim, pós-eleitoral, ela está na faixa de uns 50%. Pós-eleitoral. Mas porque muita gente, principalmente no interior, na capital não tem esse movimento, porque a seccional não faz esse movimento. Mas no interior, as pessoas recebem as listas dos votantes e
as chapas têm o direito de ver e vai ver na lista e vai ir atrás de quem não está na lista, enfim, e consegue aumentar o número de eleitores. Mas no período pré-eleitoral, eu acredito que a inadimplência podia estar na faixa dos 60%. Isso impacta nas contas? Muito. Porque eu, por exemplo... Até nos serviços, enfim, que a OAB Nos serviços, não. A OAB, ela cumpriu todos os serviços. Ela deixou de fazer melhor. Por exemplo, eu não pude manter o contrato com a Deloitte. Tivesse eu mantido o contrato com a Deloitte, eu poderia, por exemplo, ter melhorado a questão da transparência. Eu poderia ter implantado o programa de compras que eu queria implantar. Eu queria implantar um serviço de compra online da ordem. Sim. Para a gente poder comprar de forma pública. Tipo licitação. Tipo uma licitação online. A OAB quer comprar papel. Eu queria, não tive condição de seguir isso. Eu tive que diminuir os investimentos. Assim, eu não consegui fazer... Das sedes prometidas, eu não consegui fazer algumas sedes, a de Gandu especificamente, é a que eu não consegui fazer. Eu não consegui criar subseções. Dói isso aí, porque são compromissos que eu assumi, mas eu não podia, porque a criação de uma subseção, ela tem um impacto financeiro, porque é o transporte, o presidente tem que vir aqui, você tem que botar funcionário lá, você termina tendo que criar uma estrutura, isso custa ter um repasse. Então, quando você tem... Eu dizia o seguinte, nós estamos vivendo uma situação que nós estamos num buraco. Eu não sabia, no meio da pandemia, quanto eu tinha de dinheiro. Então, o que é que eu fiz? Eu tranquei tudo. Eu tranquei tudo e isso teve um impacto. Porque eu fico pensando assim, a gente fez muito, graças a Deus, e o resultado está aí, assim, a gente saindo bem, assim, ganhando a eleição. Se a gente não tivesse tido a pandemia, essa gestão ia ter feito muito, mas muito mais. Assim, eu acho que o grupo da gente mostrou nesta gestão uma capacidade realizadora muito grande. São quantas subseções atualmente que a ordem... 36. 36. Qual era o seu desejo? De que chegasse a quantas subseções? Olha, tem muitas subseções a serem criadas. Eu tinha um compromisso, por exemplo, com Euclides da Cunha. Tem pretensões de Ribeira do Pombal, tem pretensões de Ceabra, que é um outro compromisso importante, tem pretensão de Macaúba, tem um compromisso com Xique-Xique, assim. Porque qual é a grande questão? Subseção tem duas variantes. Tem uma variante primeira, que é a quantidade de advogados numa região. Mas tem uma outra variante, que é a distância geográfica. Imagine Ceabra, por exemplo. A subseção de Itaberaba atende 28 comarcas. Ceabra dista de Itaberaba o quê? 3 horas de viagem? Barra está a 4 horas de Barreiras. Como é que o presidente da subseção de Barreiras consegue conhecer a realidade de Barra estando a 4 horas? Então, é muito difícil. O certo é que essas cidades tenham subseções próximas. Agora, é uma forma de viver. Eu sou muito responsável em tudo que eu faço. Eu tive responsabilidade financeira. A Daniela vai receber a ordem hoje arrumada, inclusive financeiramente. Porque eu não poderia simplesmente sair criando subseção, não vou ser presidente, vou criar subseção, vou fazer o... A criação de subseção é importante até do ponto de vista político mesmo, né? Muito importante. Mas esta gestão não era possível. A gente precisava, num momento de pandemia, num momento de incerteza, num momento em que a gente tinha que pisar firme no chão, a gente tinha que, primeiro, segurar o que a gente tinha, garantir. Nós fizemos uma gestão, Claudinha, aqui com todas as dificuldades que a gente teve, nós não demitimos um funcionário. Não podia demitir, porque são essas pessoas que fazem o dia a dia da ordem. São pessoas, os funcionários da ordem amam a ordem. Assim, eles tiveram uma dedicação imensa. Se você vai, às vezes, numa subseção, o funcionário da OAB conhece o advogado, conhece a realidade do advogado, ajuda o advogado todos os dias. Nós não podíamos prescindir deles nesse momento. Então a gente conseguiu manter todos os funcionários. A gente não atrasou o salário um dia. Um dia a gente não atrasou o salário. Ou seja, a ordem foi muito organizada todo esse tempo.